Obrigado, valeu mesmo. Então vamos lá, depois me traz uma aguinha, Giza, por favor. Fatores que determinam a qualidade do nosso microbioma, ou seja, causas de desbiose. Ou seja, se você fizer errado, vai causar desbiose, né? Dieta da mãe durante a gestação e amamentação. Gente, dieta pobre em fibras, rica em gorduras processadas, destrói o microbioma. Se você nasceu de parto, é melhor do que nascer de cesariana. Se você for amamentado, seu microbioma é melhor do que se você recebeu fórmulas. Você comer carboidratos disponíveis. O que é isso? É carboidratos fermentáveis, ok? Carboidrato que pode ser fermentado no seu intestino. Comer excesso de proteína e de gordura estraga o microbioma quando houver má absorção de gordura. Então assim, Gabriel, então eu comer muito abacate... Informação nova que eu não falei ontem. Quando eu comer muito abacate e muita... Eu podia ver aquele chá também, né? Quando eu comer muito abacate, obrigado. Quando eu comer muito abacate e castanhas, estraga o microbioma? Não, não estraga o microbioma, é bom. Agora, se você tiver má absorção de gorduras, é ruim. Aí sim, tá? Higiene excessiva, muito banho no bebê, muito sabonete na pele, muito antisséptico pelo corpo inteiro. Ainda sabonete, não falei isso ontem. Olha só quanta coisa tem que falar, gente do céu. Sabonete com antisséptico, pior ainda, gente, é uma desgraça, tá? Medicamentos, o uso de antibióticos é terrível para o microbioma e os inibidores da bomba de prótons também, faltou aqui, né? Xenobióticos, vários daqueles aditivos alimentares, né? Aditivos alimentares e a genética é fundamental. Gente, já existe painel genético que vai te dizer a tua predisposição ao microbioma. Ou seja, pela tua genética, tu tem predisposição a ter essa bactéria boa ou essa bactéria ruim. Imagina se tu tem chance, pela genética, de que uma bactéria boa tu tenha pouco. Tu já sabe, vou ter que trabalhar com ela a vida inteira. Entendeu? Ou tu sabe que pela genética tu tem chance de ter mais de uma bactéria que não é tão boa. Ou seja, tu vai ter que trabalhar com mais ênfase. Tudo isso, gente. Já está disponível no Brasil esse teste, tá? Vamos lá. Alteração circadiana. Alteração circadiana é fundamental, é o jet lag, né? Dormir tarde. O que é a dieta saudável? É comer muitos alimentos vegetais e poucos alimentos processados e pouco álcool. É isso, não é ser vegetariano, é comer de forma correta, ok? Adequada, sem excessos de carnes vermelhas e processadas. Gente, vocês todos aí sabem, escrevam ali no chat também, se vocês todos sabem que as carnes processadas significam os presuntos, os fiambres, copa, essas coisas assim que eu nem sei o nome. Esses presuntos apresuntados e copa e peito de não sei o que lá, esses frios, que isso é cancerígeno e é considerado no mesmo nível do cigarro? Nas tabelas da OMS de grau de carcinogenicidade, os fiambres e o cigarro têm o mesmo grau de evidência. Alô? Quem é que come isso achando que faz parte de dieta saudável? Tem pouca gordura. Tava num ponto cego isso de vários, hein? Quero ver depois na foto do ponto cego quem que tava isso aí no ponto cego. Vários estavam no ponto cego, tenho certeza, gente. Então a dieta mediterrânea melhora o microbioma sanguíneo. A ingestão de produtos de Maillard piora o microbioma sanguíneo, que é aquele marronzinho que faz quando põe o açucarzinho para dar uma caramelizada. Bora lá. O uso dos antibióticos altera a microbiota intestinal. Então vejam aqui, gente. Isso aqui não tinha ontem, gente. Isso aqui não tinha ontem. É bônus, é novo. Material novo. Só para vocês que ficaram. Eu amo vocês. Vocês viram quanta gente saiu, gente? As pedras foram saindo. Vocês viram quantas pedras saíram agora? Olha ali. Estão vendo quantas pessoas tem agora? Perderam as informações qualificadas. Isso aí eu adoro. É a seleção natural. Darwin fez assim, eu também faço. Fluoroquinolonas e beta-lactâmicos podem reformar a microbiota em favor de cepas resistentes. Olha só, clindamicina.
Causa gastrite, diarreia, distensão abdominal, dor abdominal e supercrescimento de Clostridium. Olha só. Moxifloxacino, cefazolina, ampicilina, subactam, amoxicilina. Aumenta o risco de infecções oportunistas por E. coli e por Klebsiella. Tratamentos com antibióticos de uma forma geral expandem o crescimento de patógenos oportunistas como Salmonella, Clostridium e E. coli. Aumentam alergias e infecções virais. Opa! Gabriel, tu falou em viroma sanguíneo, em viroma intestinal. Agora tu falou que tratamentos com antibióticos promovem infecções virais. Será que não desequilibra o microbioma e promove o crescimento do viroma? Será que não é controlar as bactérias não controlam os vírus? Elas controlam os fungos, gente. As bactérias controlam os vírus e os fungos. Será que elas não controlam também os parasitas? Tudo isso tem uma conexão. Tudo isso tem uma conexão. Estão entendendo tudo, né? Olha os xenobióticos aqui, ó, carboximetilcelulose, polissorbato 80, dieta ocidental, adoçantes artificiais, geram intolerância à glicose e hipersensibilidade intestinal. Então, gente, o estresse, ele causa desbiose como? Falamos isso ontem, falamos as diversas vias. Falamos que o estresse crônico, sim, o estresse psicossocial induz disfunção da barreira intestinal e alteração do microbioma, que gera uma diminuição, por exemplo, nos bacteroides e aumento de Clostridium, que gera uma ativação imunológica, que gera ativação do eixo HPA e que faz, então, essa desabilidade em reverter os efeitos do estresse. E agora tem mais aula nova, exclusiva do resumão. Tipos de desbiose. Eu vou citar aqui os 4 tipos de desbiose que você nunca ouviu falar. Talvez esteja no ponto cego de vários também. Vamos lá então. Membros da microbiota comensal. O primeiro tipo é o excesso dos patobiontes, que é o seguinte: membros da microbiota comensal com potencial de causar doença estão em excesso, tá? Então, em geral, o supercrescimento da família Enterobacteriaceae acontece nas infecções e inflamações entéricas e também acontece nos pacientes com doença inflamatória intestinal, ok? Então, essa é um tipo de desbiose, a desbiose por excesso de patobiontes, que é o excesso, então, de membros da microbiota que tem potencial de causar doença. Então, em supercrescimento. Tem um segundo tipo, que é a perda dos comensais, certo? Perda de comensais. Também ela é muito frequente e tem uma redução ou completa perda da microbiota normalmente presente. É consequência da morte microbiana ou redução em sua proliferação. Restauração da microbiota pode reverter o caso. Isso aqui, gente, é muito frequente nos casos de diarreia. Diarreia é muito comum isso aqui. Então, gente, paciente com diarreia tem perda da... Anotem isso, pelo amor de Deus. Eu não quero que ninguém perca mais um paciente por diarreia. Nós temos aqui 2.730 pessoas profissionais de saúde ou estudantes que vão ter contato com pessoas com diarreia. Vão fazer o juramento do intensivão. Se eu tiver um paciente com diarreia, eu vou dar para ele prebióticos e probióticos. Se eu tiver um paciente com diarreia, eu vou dar para ele pré e probióticos em alta dose. E se eu tiver 5, 6, 10 evacuações num dia, gente, eu perco todo o meu microbioma. Eu tenho uma desbiose com perda dos comensais. Redução ou completa perda da microbiota. Lixívia, arrasta. Ok? Muito importante. Você tem que restaurar essa microbiota com doses grandes de bactérias. Tem que tomar a bactéria via cápsula. Não tem de jeito, não pode esperar. Tem que tomar o máximo. E aí eu estou falando de 50 bilhões, 100 bilhões no dia. Não tenho tudo isso. Eu tenho lá cápsulas de 5 bilhões. Toma 10. Toma de hora em hora, o dia inteiro.
Toma junto com um prebiótico, compra um FOS, uma inulina, uma polidextrose, tem produtos prontos em farmácia até. Vai lá e compra um pote daquele Fiber 3, Sunfiber, sei lá, tem vários, tá? Terceiro tipo de disbiose, perda de diversidade. Então são os 3 tipos. Essa aqui é a mais comum que existe, tá? É a mais comum dos tipos. Eu tô com a boca seca já. Tá? Perda da diversidade, encontrada de forma ampla nos pacientes que comem errado, pacientes obesos, pacientes diabéticos, paciente com doença inflamatória intestinal, com AIDS, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, intestino irritável. Todos esses pacientes têm perda. Pacientes com obeso, síndrome metabólica, é perda de diversidade, é o que domina, tá? É diversidade bacteriana diminuída, é monotonia. É ter 80% microbioma, às vezes com um gênero microbiano só. Uma família. Um filo, já. São 10h36 da noite, já estou meio trocando as ideias. Tá? Vamos lá. Mais artigo novo, olha só. Países ocidentais. Existe uma correlação nisso aqui, ó. Ritmo circadiano alterado, que é o reloginho, vida nas grandes cidades, uso de medicamentos, parto cesariano ao bebê saindo pela barriga e uso de fast foods. Qual é a consequência? Perda da microbiota, da diversidade microbiana. Qual é a consequência? Mais autismo, câncer coloretal, obesidade, diabetes tipo 2, alergias, doença celíaca, colite ulcerativa, Crohn, esclerose múltipla, etc., tireoidite de Hashimoto e câncer. Faltou aqui. Aqui está só o câncer coloretal. Outros cânceres também. Ok? Já tem estudos com câncer de mama, com câncer de fígado, de vesícula biliar, de intestino e são os que eu me lembro agora. Deve ter mais algum que eu já estou esquecendo pelo avançar da hora. Tá? E isso estava no ponto cego de muitos, tenho certeza também. Então, quais são os fatores que predispõem essa desbiose no delgado? Nós vimos isso ontem. Nós vimos, olha lá, falamos de várias doenças, de hipocloridria, divertículos, fístulas. Não ter o estômago, o paciente que faz cirurgia bariátrica, gente, gera desbiose para o resto da vida. Essa você não sabia e eu não falei ontem, hein? Desbiose para o resto da vida. Já era. Pois é, não tem mais volta. Não tem mais. Cirrose, doença de Crohn, tudo isso gera desbiose. Hipocloridria estava ali, ó. E mais? Bebidas alcoólicas, pouca água, inatividade física. Vários colocaram no post de ontem, ponto cego era isso, né? Uso de antibióticos inibidores da bomba de prótons. E quais as consequências? As consequências, né? Tá lá na Nature. No resumão, que aqui está em inglês e aqui está em português. Então, né? Consequências da desbiose, doença de Crohn, colite, asma, mais alergias, distúrbios do espectro autista, depressão, ansiedade, mais estresse, você não consegue reverter o estresse. O indivíduo com desbiose não reverte o estresse, é isso que acontece. Mais obesidade, aterosclerose, DM2. Gente, a alteração do microbioma gera ganho de peso corporal, doença autoimune, doença hepática, gordurosa, não alcoólica, a esteatose hepática, a gente está tomando conta. Desbiose é fundamental na sua causa. Fundamental, tá? Desbiose causa. Substâncias que vêm do intestino são captadas pelo fígado e geram esteatose hepática, junto com a obesidade, junto com a aterosclerose, junto com a obesidade, com a resistência à insulina, ok? Claro que tem também a doença tireoidiana e tem também o câncer. Tudo isso está associado. E tem também a demência, Alzheimer. Nós falamos sobre isso. Falamos que essas várias substâncias que vêm do nosso intestino vão ser absorvidas, vão afetar o sistema imune, vão inflamar e vão gerar toda a resposta inflamatória na micróglia, nos astrócitos, detonando o processo das doenças neurodegenerativas, né? Então, todas essas bactérias
podem. Esse slide também é novo. Esse slide também é novo, pessoal. Quem não estava ontem, quem não veio hoje, perdeu. Olha lá. Essas bactérias sintetizam os peptídeos amiloides, que são transportados, depositados no cérebro e que podem causar piora cognitiva e demência. Gente, eu estou falando que o peptídeo amiloide que é encontrado, os diversos peptídeos amiloides que estão aqui citados, que são encontrados no cérebro de pacientes com demência e pacientes com Alzheimer, são produzidos por bactérias, inclusive, e chegam até o cérebro pela circulação. São transportados e lá se depositam e causam e podem causar piora cognitiva e demência. Nós falamos sobre medo e microbiota do recém-nascido. Nós falamos sobre bactérias vaginais. Falamos sobre desbiose vaginal. E esse estudo eu não mostrei, eu acho, ontem, o efeito de um estudo com iogurte com lactobacilos na melhora da desbiose vaginal. Então, isso é também bem importante. A gente pode melhorar a desbiose vaginal com probióticos via oral ou via local diretamente, que o médico pode indicar para o seu paciente. E nós vimos que no meio disso tudo tem o intestino que tem que estar com qualidade. Ele não deve estar hiperpermeável, cheio de lesões, porque senão a gente vai ter inflamação, autoimunidade, má absorção, deficiência nutricional e até efeitos cerebrais por afetar a barreira hematoencefálica. Então, lembrei ainda que o glúten é um desses elementos, que ele é indigerível a todos os seres humanos e é só uma questão de dar tempo ou não de se regenerar até a próxima refeição. O pessoal está pedindo aqui para tirar o chat, parece? Por favor, tira o chat. Ah, já tirou? Ok, obrigado. E aí, então, a barreira intestinal afetada tem o leaky gut, tem o intestino hiperpermeável, né? E pode ser tratado com nutrientes, né? A gente viu isso aqui, mas vamos ver as causas do intestino hiperpermeável. Envelhecimento, alergia alimentar, a própria esteatohepatite. Então vocês estão vendo que tem várias coisas que se realimentam, né? O envelhecimento está associado à desbiose, está associado a leaky gut. E quanto mais velho, pior o seu microbioma, mais hiperpermeável o intestino e mais várias doenças acontecem. Então você se deu conta que você se tratar mais o seu intestino e melhor, talvez muitas das doenças sejam retardadas e postergadas para mais tarde? Essa é a ideia. Doenças autoimunes, inclusive tireoidianas, esses pacientes têm hiperpermeabilidade intestinal. Doenças hepáticas, diabetes, autismo, intestino irritável. E nós vimos que, muito importante, esse estudo foi incrível. Esse estudo mostrou que os fatores mais fortes de risco que geram hiperpermeabilidade e que se somam são esses, gente. Dieta ocidental, alto índice de massa corporal, alta gordura corporal. Não precisa ser só o IMC alto. Você pode estar, olha, aqui, olho no olho. Spot, holofote no ponto cego. Falsos magros, mulheres em especial, com IMC 24, gente, acima de 23, geral 23,5, 24, 24,5, que é eutrófico, com excesso de gordura corporal, 30%, 28, 32. Muito comum. Atenção, mulheres falsas magras, tá cheio. Como é que faz? Tá cheio no consultório de vocês, tá? Tá cheio, vocês não estão vendo. Aí. Hiperglicemia, desglicemia, resistência à insulina, dislipidemia, inflamação e essas doenças. Esse é o cluster de sintomas associado ao maior risco de hiperpermeabilidade. Quais as causas desse aumento da permeabilidade intestinal? Uma delas é o exercício excessivo, mas isso é muito raro. Isso serve para aqueles atletas. Cuidado, então, você que trabalha com atletas. Cuidado, porque isso é um problema. Mas, obviamente, os PCBs são um problema. A acroleína é um problema. Os organofosforados são um problema.
né? Os agrotóxicos, a alergia alimentar é um problema, tem que ser eliminada. Se você é um comedor de pimenta, é um problema. Se você é um beberrão e toma toda bebida... O que houve? E toma toda a bebida alcoólica do mundo, é um problema. Alguma coisa. Aí, pode passar. Bebidas alcoólicas também. Zinco também. Se faltar zinco, é um problema. E aí a gente vem pensar o tratamento, ok? Pensar o tratamento é fundamental. E quando a gente pega os artigos, em geral, o que os autores fazem? Eles colocam... Quer que eu use aqui a tela? Sim? Tá. Então, quando a gente pega os artigos, o que os autores fazem, gente? Eles pegam e vão falar: é dieta, probióticos e o transplante de microbiota fecal. É só isso que funciona, né? É só isso que tem que ser feito. Mas não é só isso. O transplante de microbiota fecal sim tem efeitos. E vejam esse estudo aqui. Mas vamos ver um pouco melhor esse estudo aqui, tá? Então fizeram um transplante, isso é conteúdo novo, só para quem ficou até hoje, ok? Só para quem está no resumão, porque eu honro vocês e vocês estão vendo que eu cumpro aqui a minha palavra, né? O resumão tem muito bônus e eu estou entregando o meu máximo aqui, mesmo sendo 22 horas e 46 minutos, porque é só para os fortes. Hashtag eu me atualizo, hashtag só para os fortes, hashtag eu sou diamante. Bora lá, tamo juntos sempre. Então, por que eles fizeram esse estudo, esses autores aqui? Porque os estudos em animais, a alteração de peso corporal e regulação glicêmica, muito alterados pela manipulação da microbiota intestinal. Então, foi por isso que esse estudo foi feito. Esse estudo também foi feito porque 2 estudos anteriores com homens obesos com síndrome metabólica, um único transplante nasoduodenal da microbiota fecal de doadores magros gerou pequenas e transitórias, pequena e temporária melhora na resposta glicêmica. Então, qual é a hipótese que eles quiseram testar aqui? Será que doses repetidas com cápsulas via oral poderiam levar a melhoras mais duradouras da microbiota e do peso corporal? Essa foi a ideia. Então, eles, para descobrir se o transplante com cápsulas via oral funcionou ou não, eles fizeram o seguinte: aproximadamente 50%, eles fizeram o teste fecal. E eles viram que aproximadamente 50% das espécies bacterianas identificadas entre 6 e 12 semanas estavam mais relacionadas às cepas dos doadores do que as originais dos indivíduos. Conseguiu? Ok? E agora, olhem só a conclusão do artigo. Não observamos qualquer correlação estatisticamente significativa entre as mudanças na composição do microbioma e os desfechos metabólicos. Surpreendam-se, não conseguiram salvar os indivíduos da obesidade com o transplante fecal. Entretanto, análises sugeriram maiores melhoras nos parâmetros metabólicos, glicose, insulina, colesterol, resistência à insulina, após 12 semanas no grupo tratado entre os participantes com baixa diversidade microbiana no início do estudo. Ou seja, gente, os caras me fizeram um estudo com transplante fecal e deram também o tratamento para quem não tinha baixa diversidade. Agora estão vendo que só quem tem baixa diversidade é que realmente talvez se beneficie. Então tem que ser um tipo de desbiose específico, tem que ser avaliado antes disso. Mas, Gabriel, qual foi a diferença? Olha só. Colesterol total foi menos 0,6, desculpa. A hemoglobina glicada foi menos 0,2% e a glicemia 0,6 milimóis. Não foi grande coisa, né? Infelizmente não foi muito.
Buenas, as diversas bactérias têm os seus efeitos, então já falei de transplante fecal. A ideia é que usar muito mais que o transplante fecal é uma estratégia muito mais eficiente que transplante fecal, não é só essa pequena melhora aí. E a ideia é montar um tratamento personalizado, sim, baseado na avaliação do microbioma, na nutrição personalizada, no suplemento personalizado, para que o resultado seja personalizado. Mas como que a gente faz isso na prática? Qual é a resposta? Bom, a resposta é que nós ainda não sabemos tudo isso para gerar um tratamento 100% eficiente. Nós não sabemos tudo o que é necessário para gerar a melhora completa do microbioma de um indivíduo com as pesquisas atuais. Pelo teu microbioma, você tem que comer agora romã, cacau, diminui o ovo, eu não sei o que vai arrumar todo o teu microbioma, entenderam? Não se sabe isso com 100% de certeza. Se tem já ideias, a gente já consegue ter orientações. Por isso, nesse momento, eu gosto de lembrar Confúcio, porque olha o que Confúcio nos disse. Ele disse: querem que eu vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira, aquilo que se sabe, saber que se sabe. E aquilo que não se sabe, saber que não se sabe. Na verdade, esse é o saber. Vocês vejam sobre o que Confúcio está falando aqui, gente? É sobre os pontos cegos. É eliminar os pontos cegos. Aquilo que não se sabe, saber que não se sabe. Na hora que tu sabe que tu não sabe alguma coisa, deixa de ser um ponto cego. Tu está ciente daquela tua fragilidade, daquela tua fraqueza, do teu ponto fraco, e aí tu vai atrás, ou tu vai indicar alguém que saiba. É sobre isso que nós estamos falando. E é assim que foi criado o programa dos 6 R's, nessa reestruturação de todo o programa, a saúde gastrointestinal. E aí nós então vamos remover, reparar, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. E nós começamos removendo alérgenos, xenobióticos e embalagens parasitas contaminantes. E vamos fazer aquela dieta sem alérgenos, orgânicas, baixa em processados e rica em frutas, verduras, sementes e ervas. Vamos introduzir a pimenta, o louro, a noz moscada. Vamos usar os óleos essenciais para reduzir o supercrescimento bacteriano e fúngico, como o óleo de pimenta, o óleo de coentro. Vamos usar o louro e o tomilho, também foram eficientes contra a cândida, né? Vamos usar o orégano e a satureja montana, também eficientes contra espécies de cândida de mulheres reais. Vamos usar também o óleo de alho é super interessante e super eficiente. Vamos usar também a berberina, vamos usar o própolis. Vamos usar cranberry, não é só para infecção urinária, tem uma ação ampla no microbioma também. Vamos usar então, eu falei de doses, falei de como tomar óleo de orégano, berberina, alho, própolis, falei das sementes de frutas, falei várias ideias com outras tinturas. E aí a gente vai reparar o nosso paciente, reparar a mucosa. E eu mostrei que tem estudos indicando que glutamina, GOS, inulina e fibras e alimentos fermentados são nutrientes que reparam a mucosa de forma bastante ampla. Falei ainda da importância da vitamina D, também essencial na manutenção da integridade intestinal, e relembrei da vitamina A, que é importante também, não foi citada aqui. Falei do jejum como uma forma de renovação intestinal. Falei do aloe vera e dos seus papéis na regeneração da mucosa, correto? E dei um resumo aqui com vários elementos para a vida já prática de vocês. Depois, quando nós fomos no recolocar, eu falei sobre, de novo, o ácido clorídrico, falei sobre enzimas digestivas, chamando a atenção da bromelina, que tem mais estudos, mas os extratos de pancreatina têm estudos também. Depois falamos de reinocular, como usar os pró e prebióticos e os polifenóis, porque os polifenóis também são prebióticos, e aí está a riqueza de ter uma dieta completa, colorida, cheia de alimentos integrais e orgânicos de preferência, porque tem mais polifenóis no orgânico. Não falei ontem, informação nova.
tem mais polifenóis no alimento orgânico do que no alimento convencional. Então, o suco de uva chega a ter mais que o dobro, quase o dobro ou mais de polifenóis no suco de uva orgânico que o convencional. Então, eu penso assim, pense assim você. Se você não está pagando o dobro, está valendo já muito a pena. Pensou? O custo do suco de uva orgânico não é o dobro do outro, então já está valendo a pena. Olha só, além de não ter o veneno, fora isso, né? Então os polifenóis são incríveis e aqui tem mais slide novo, só para quem veio hoje. Eu adoro vocês, meus diamantes que ficaram até o final. Um brinde a vocês. E aí, na luz intestinal, esses polifenóis modulam a composição da microbiota, melhoram o status redox, modulam a produção de endotoxinas e de ácido graxo de cadeia curta. Eles melhoram as tight junctions, melhoram os desmossomos. Eles subregulam o NF-κB e Toll-like receptor 4, que tem ação fundamental na obesidade, na inflamação, por exemplo. E no nível sistêmico, geram um estado pró-inflamatório reduzido. E aí, então, a gente tem os consensos de prebióticos, né, falando sobre a sua importância, o seu papel, citando todos os prebióticos, inulina, GOS, FOS, XOS, lactulose e polidextrose são os mais utilizados. Os tipos de probióticos e como montar um suplemento com as proporções, eu coloquei aqui com as quantidades mínimas. Dei uma dica de suplemento prebiótico e prometi que hoje eu ia falar de alimentos fermentados. Lembram disso? E eu vou trazer aqui artigos falando de alimentos fermentados. Eu comecei o assunto ontem e hoje vou explorar. Só os fortes, hein? Demais. Então aqui, gente, aqui vocês estão vendo kefir, kombucha, sauerkraut, que é o chucrute, tempê, natto, miso, kimchi e o pão sourdough, que é o pão de massa azeda. E aqui vocês estão vendo todos os micro-organismos identificados no produto final, naquilo que nós consumimos. Então no kefir tem os lactobacillus kefiri, paracasei, outros tipos de lactobacilos, lactis, lactococcus, acetobacter, tem o Cluiveromyces e tem Saccharomyces, que é uma levedura. Vejam, eu vou chamar a atenção, no kefir tem Saccharomyces, na kombucha tem Saccharomyces, no chucrute chega até a ter um tipo de Lactococcus, Leuconostoc, Enterococcus, Rhanella, Termatoga, olha os nomes, gente. No tempê chega a ter uma Cândida intermédia, olha aqui, Cândida maltosa, Cândida parapsilose, estão vendo aqui? Cândida rugosa, Cândida curvata. Gente, a gente tem bactérias e leveduras, ou seja, a gente está introduzindo um micobioma também. Não só o bacterioma, a gente está repondo o micobioma, tá? Isso é muito interessante quando a gente usa alimentos fermentados. E cada alimento que fermenta, crescem bactérias diferentes e fungos e leveduras diferentes. Então você tem leveduras e bactérias em associação. E essa é a grande riqueza dos alimentos fermentados. Isso é bastante importante, porque isso gera variedade de microbioma no nosso intestino. Ok? Aqui está em termos de quantidade. Então, obviamente, essa barra mostra que existe desde uma unidade formadora de colônia por ml até 10. Então, veja, no iogurte pode variar de 1 a 10, então uma variação bem grande. E aqui nos outros alimentos fermentados também tem variação, mas óbvio o que importa é ter, né? Ter é mais importante. Então, estudos clínicos com kefir. O que tem estudos clínicos com kefir? O kefir pode ser bem tolerado por pessoas com intolerância à lactose, tem uma tolerância mais ou menos igual ao iogurte. Esse estudo com 45 pessoas, 400 ml ao dia por 4 semanas, aumentou os lactobacilos em pacientes com Crohn. Esse outro estudo com kefir liofilizado não melhorou a constipação, então parece que o alimento é melhor. Quando foi líquido, melhorou a constipação, então de novo parece que o alimento é melhor.
500 ml por dia, 2 semanas, aumentou a erradicação do H. pylori, gente. Olha que incrível. Deu menos diarreia, menos náusea, menos cefaleia e também menos dor abdominal. E esse estudo aqui também, com apenas uma dose pequena, 75 ou 150 ml dia, não teve efeitos em diminuir a incidência de diarreia do viajante. Então parece que é uma dose maior, pelo menos uns 400 a 500 ml por dia, que vai ter algum efeito, ok? Estudos clínicos com natto, miso, kimchi e chucrute. Vejam aqui. 200 ml de miso com 50 de natto aumentou bifidobactérias e bacilos, diminuiu enterobactérias. Kimchi, 300 gramas de aumentou lactobacilos e leuconostoque. Menor pH fecal, isso é muito bom. 50 gramas de natto deu mais bifidobactérias e bactérias totais e melhor evacuação nesse estudo. E 75 gramas de chucrute ao dia em 6 semanas melhorou os sintomas de síndrome do intestino irritável. E aí, finalmente, kombucha. O pessoal adora kombucha, tem se tomado muita kombucha. E os estudos com kombucha são igual a 0. Nenhum estudo até a presente data. Esse aqui foi da Nutrients, publicado no final do ano passado. Só se tem alguma coisa publicada nesses últimos 3 meses agora, saindo nova ou em andamento, deve ter, né? Com kombucha, estudos finalizados, eu não achei nenhum. Se tiverem, alguém tiver, me manda que eu quero. Composição microbiana da kombucha, entretanto, é muito boa. Então a gente tem lactobacilos, tem bifidobactéria, tem espécies de cândida, tem Zygossaccharomyces, tem Gluconobacter, né? E in vitro e em animais, a kombucha revela polifenóis, tem ação antioxidante, diminui o crescimento de bactérias patogênicas, regula a glicemia, nefroprotetora, hipocolesterolêmica e gastroprotetora. Então, gente, pode ser interessante, só que a gente não tem estudos clínicos comprovando esse efeito em seres humanos, ok? Então, esse é o programa de 6 R's e essa é a forma completa de tratar o intestino, tratar a saúde intestinal de forma realmente completa. E eu gostaria de agradecer a vocês e a finalizar dizendo: não esperem por uma crise para descobrir o que é realmente importante na vida de vocês. Isso é Platão. Eu adoro filósofos e Platão é um deles. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Muitos de vocês vão querer fazer o meu curso, a minha formação em nutrição funcional 2.0, para, quem sabe, tratar